Olá, uma igreja poderosa. Vamos meditar sobre isso. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. E mais uma vez, tenho o desejo de abençoar você com essa meditação. Como é a igreja poderosa? Ou por outro lado, como é a propaganda de uma igreja poderosa? Sabe, esses dias eu estava ouvindo o rádio e estava passando um programa evangélico. E nesse programa, essa pessoa que estava conduzindo esse programa, ele diz que a igreja dele era uma igreja muito poderosa. E se de alguma forma você quisesse ser abençoado, você teria que ir lá naquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja poderosa. Sabe, meus irmãos, parece que os homens com suas placas denominacionais, sabe, estão querendo de alguma forma mostrar o poder da sua igreja. E muitas pessoas estão sendo atraídas pela propaganda que é feita da igreja poderosa. E parece que cada dia essas pessoas elas acabam indo em uma igreja diferente, sempre uma mais poderosa do que a outra. Uma certa vez eu estava de férias e fui passar alguns dias em um sítio de uma irmã querida que nos ofereceu. Então eu e minha família fomos para lá, na cidade de Juquitiba. E o caseiro ali daquela chácara, então, ele era evangélico. E um dia ele disse para mim, ele falou: pastor, o senhor não quer ir na igreja comigo, cultuar a Deus? Então eu fui com ele. Então, fui lá naquela igreja, então peguei o carro e fomos. Estrada de terra. E quando chegamos lá, era uma pequena chácara e eles construíram do lado da casa ali do dono da chácara, uma cobertura com aquelas galhos, né, que pego na mata mesmo, para que as telhas então ficassem ali, não era caibros bonitinhos, não, era madeira pegada na mata mesmo. Então eles cobriram, tinha um púlpito muito simples, uns paus enfincados no chão e umas tábuas para que você pudesse se assentar. Vi várias bicicletas ali, de irmãos que vieram com as suas famílias e de bicicleta. Era uma igreja pequena e muito, muito simples, de um povo muito simples. Então o dirigente ali daquela igreja, ele contou um testemunho. Ele então vinha voltando de uma viagem, ele e seu irmão, e o seu carro então começou com um problema, não queria funcionar direito. E com muita dificuldade eles chegaram num ponto daquela estrada e tinha ali um bar grande ali. Então eles pararam ali e eles foram nesse bar e perguntaram pro rapaz ali do bar, falou: você conhece algum mecânico por aqui? Porém era um domingo à noite. Então ele disse: olha, o único mecânico que tinha aqui, ele já foi embora. E nessa redondeza aqui eu não conheço nenhum mecânico. Mas tinha um homem lá e esse homem estava sentado ali tomando uma cerveja. Então esse homem perguntou para aquele irmão e disse para ele: qual é o problema do seu carro? Ele falou: olha, ele começou com esse problema, falhar assim. Ele falou: posso dar uma olhada? Então o irmão falou: sim, o senhor é mecânico? Ele falou: não, eu não sou mecânico, mas pelo que você está falando, eu acho que eu sei o que é. Então ele foi lá e abriu então o capô do carro, e ligou o carro. Então aquele homem identificou o problema e tirou a peça que estava com defeito. Falou: olha, a peça que está com defeito é essa daqui. E mostrou para ele. Ele falou: puxa, onde eu vou poder comprar uma peça dessa? Porque ainda ele estava longe de casa. Então aquele homem falou assim: vem comigo. E entrou no carro dele. Os dois irmãos, que eles são irmãos em Cristo, e esses dois
Irmãos em Cristo são irmãos de sangue também, foram junto com aquele senhor. Então chegaram num muro bem grande, então ele buzinou e aquela porta enorme abriu e era uma empresa ali. Então ele entrou lá e pegou alguma coisa e falou, vamos embora. Então entraram no carro e voltaram lá para aquele bar perto da estrada. Então ele chegou e instalou aquela peça e ele falou, liga que o carro vai ficar bom. E quando ele deu partida, realmente o carro ficou bom. A peça estragada era realmente aquela. Então aquele homem pegou e deu uma outra peça para ele e falou, olha, se ela der problema, agora você tem uma sobressalente. Então, antes daquele homem terminar ali, um irmão olhou para o outro e disse, o que você tem aí? E o outro falou assim, eu só tenho R$50. Então um tinha R$50, outro tinha R$20 no bolso, e eles pegaram os R$70 então, e quando o homem acabou, eles falaram para o homem, ele falou, olha, nós só temos R$70. Ele falou, não, mas eu não estou cobrando nada. Ele falou, não, mas o senhor pegou aquela peça, e não só uma, o senhor colocou duas peças, me deu duas peças, uma está no carro e uma está aqui na minha mão. Ele falou assim, certamente o senhor tem que pagar essas peças. Ele falou, eu sou o dono daquela empresa. Sabe, meus irmãos, isso me emociona, porque eu fui numa igreja tão simples, de um povo tão simples, mas esse testemunho de uma igreja poderosa. Sabe, esses irmãos voltaram para casa maravilhados, onde pararam num lugar. E não tinha um mecânico, mas tinha o dono da empresa naquele dia, naquela hora, disposto a ajudar, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note que Jesus, ele diz, a minha igreja. Ele não diz a igreja do pastor Almir, ou do pastor João, ou do pastor Antônio. Ele fala, a minha igreja, edificarei a minha igreja. O que faz uma igreja ser de Cristo não é a placa denominacional, nem a propaganda do poder que é feita naquela igreja, mas que o que faz uma igreja ser de Cristo e ser poderosa é o compromisso que ela tem com a palavra de Deus e com a missão que Deus deu à igreja. O Senhor atribuiu uma missão na igreja, e a missão da igreja é atrair para Cristo as pessoas que não têm Cristo. E o que nós vemos hoje é essas igrejas, aspas, poderosas, atraindo pessoas que têm Cristo, cristãos que estão em as suas igrejas, e eles estão tentando atrair essas pessoas para a sua igreja. Não é isso que o Senhor falou para nós fazer. Não é isso que o Senhor disse, olha, fala que a igreja é poderosa para que as pessoas das outras igrejas vão para a sua igreja. Você está entendendo? Sabe, a igreja poderosa tem algumas características, sabe? A igreja poderosa é aquela que ensina os membros a obedecerem a palavra de Cristo. Não criam as suas próprias doutrinas, mas é a doutrina bíblica, e ensinam as pessoas no caminho bíblico a obedecer ao Senhor. A igreja poderosa é aquela que ensina que a maior de todas as bênçãos, a mais preciosa de todos, nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós temos uma vida eterna, bendita, maravilhosa, onde não haverá mais tristeza, não haverá dores, prantos, lutas, estresse, e não haverá mais morte. Essa é a maior de todas as bênçãos.
Parece, meus irmãos, que muitas vezes essas igrejas que se diz poderosas, elas estão querendo trazer a solução de que somente dando coisas nessa terra, o Senhor pode nos abençoar nessa terra. Eu não estou dizendo o contrário, de jeito nenhum, mas a maior de todas as bênçãos é a nossa salvação e você precisa se satisfazer com isso. A igreja poderosa é aquela que ensina que nós não somos merecedores de nada. Nós somos pecadores. Assim que fomos lavados, remidos no sangue de Jesus, e por causa da graça e da misericórdia de Deus, Ele concede o seu favor a nós. Mas nós não somos merecedores. Não é porque eu jejuei, ou porque eu orei 1, 2 dias, ou fui no monte, que Deus é obrigado a fazer. Sabe, meus irmãos queridos, a igreja verdadeira, ela ensina que nós somos pecadores. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, dos pecadores eu sou o pior. E ele também disse, miserável homem que sou. A igreja poderosa é aquela que faz de Cristo o Senhor da igreja, e não o servo da igreja. Venha, dê uma chance para Cristo, Ele vai fazer na sua vida. Não, não é assim. Não é eu que tenho que dar uma chance para Cristo, mas é Cristo que está dando uma chance para nós, porque nós estamos condenados ao inferno, e Jesus Cristo veio a essa terra para nos resgatar do inferno, do pecado, da destruição. A igreja poderosa, ela salienta que o Senhor é Jesus Cristo e nós somos os servos para servi-los em nome de Jesus. A igreja poderosa, meus irmãos queridos, é aquela que não sai de chapéu na mão, aproveitando as oportunidades, principalmente no tempo de eleições, pedindo favores a políticos, ou de alguma forma tentando, arrumar um jeitinho diante das autoridades. A igreja de Cristo não pode fazer isso. Nós temos o dono da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é diante de Deus que nós temos que colocar os nossos problemas e não sair pedindo favor com chapéu na mão. Meu irmão e minha irmã querida, não é que eu estou dizendo que Deus não vai usar pessoas, Ele usa quem quer. Quando Neemias orou a Deus, Ele usou o rei para abençoar Neemias e deu todo o suprimento necessário, mas a glória é de Deus. Neemias foi a Deus e não ao homem. A igreja poderosa, ela vai a Deus, e Deus pode usar homens para abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja poderosa é aquela que não vê o dinheiro somente como bênção e solução para tudo. O dinheiro, Deus pode abençoar, mas ele não é solução para tudo. Permita-me contar um último testemunho sobre uma igreja não longe de nós, nos arredores aqui da nossa cidade. Uma igreja também muito simples. E com muita dificuldade, os irmãos daquela igreja compraram um terreno. Então eles construíram uma igreja provisória e eles estavam trabalhando então para construir ali de alvenaria. Mas eram pessoas muito simples e a arrecadação daquela igreja também muito simples. Então apareceu uma senhora e de vez em quando ela ia naquela igreja muito bem vestida, muito bem arrumada. Então ela entrava, ela assistia o culto, ela ia embora. Um dia, quando ela veio, depois que acabou o culto, os irmãos vieram muito felizes, contentes para o pastor e disse: olha a oferta que nós recebemos. E era muito dinheiro, meus irmãos. Era uma oferta muito grande, muito grande. Então eles contentes contaram para o pastor e o pastor disse: provavelmente quem deu essa oferta deve ter sido aquela senhora que tem vindo. Ele falou: foi ela mesmo que deu essa oferta. Então o pastor disse: vamos saber quem é essa pessoa. E eles foram saber quem é aquela pessoa, e ela era mulher de um grande traficante, que tinha uma casa ali aos arredores, bem escondida, mas uma casa gigante. Então aquela mulher voltou à igreja, então o pastor disse para aquela mulher: você sempre será
muito bem-vinda aqui, muito. Mas nós queremos te devolver esse dinheiro. E ela disse, mas por quê? Ele falou, a senhora trabalha? Falou, não, é só o seu marido que trabalha. É. Então esse dinheiro que a senhora ofertou veio dele? Ela falou, é. Ela falou assim, o seu marido é um grande traficante, tem sangue na mão dele. Não podemos receber esta oferta. Por favor, entenda. A senhora é bem-vinda aqui, mas esse dinheiro não pode ficar aqui. E devolveu o dinheiro para ela. A verdadeira igreja, meus irmãos queridos, não vê o dinheiro somente como bênção e solução para tudo, achando que toda vez que nós recebermos dinheiro, ele veio dos céus. Deus pode providenciar o dinheiro, Deus pode levantar dizimistas e ofertantes, Ele pode fazer isso, mas nem todas as vezes o dinheiro será uma bênção que virá do céu. Meu irmão e minha irmã, a igreja poderosa nunca negociará o verdadeiro poder que ela tem. Olha que diz Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus. A igreja poderosa, ela prega o evangelho, ela vive o evangelho, ela se alimenta do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Espero que você seja abençoado com essa meditação. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nos ajuda a enxergar os verdadeiros valores, Pai amado. Em nome de Jesus, nós vamos viver um pouco de tempo sobre essa terra. E logo, Senhor Deus, a nossa vida será ceifada. Não, Senhor Deus, faremos morada eterna aqui, mas o Senhor tem uma morada eterna para nós. Nos ajude a viver de tal forma que não venhamos, Senhor Deus, envergonhar o seu nome, ó Deus de Israel. Peço que o Senhor me ilumine e ilumine a cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo nesse instante. Assim eu peço a sua bênção, a sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe você grandemente. De minha parte, um grande abraço em nome de Jesus. Amém.